40 anos antes, e igualmente determinada a descobrir o que acontecera com as mulheres que desapareceram naquele verão. A luz da varanda de trás se acendeu, chamando a atenção de Rory. Então, a janela da cozinha brilhou com a luz do interior. A porta dos fundos se abriu. "Posso ajudá-la?" um homem gritou da porta. "Ou talvez eu deva ligar para a polícia e ver se ela pode ajudar. Ou quem sabe eu saia e utilize meu direito de manter e portar armas contra alguém que invade a minha propriedade." Abalada pelo súbito confronto, Rory se virou e apressou o passo de volta ao carro, com sua sombra se movendo rapidamente e depois desaparecendo. Ao embarcar no automóvel, Rory ouviu o homem gritar: "Dá-o fora daqui, porra!" Ela saiu do beco, atingindo a lateral de uma lata de lixo no caminho. Chicago, maio de 1982. Frank e Marla no sofá ouviam Greta contar sua história. Marla se inclinou para frente e fez a próxima pergunta. "Então, Angela Mitchell não foi morta pelo marido?" "Não", Greta respondeu. "Mas ele a teria matado se ela não tivesse ido embora." Marla olhou de relance para Frank e tornou a encarar Greta. "O que aconteceu com ela?" Greta hesitou. "Onde ela está, Greta? E o que isso tem a ver com a nossa adoção?" Greta balançou a cabeça e também olhou para Frank. Ele assentiu. "Precisamos saber de tudo, Greta. Prometi ajudá-la, mas nós dois temos de conhecer toda a história." Greta tomou outro gole de café e em seguida recolocou suavemente a xícara no pires. "Depois que Angela me contou, eu soube que não havia volta." 2 dias depois do aparecimento de Angela no seu caminho de entrada, Greta dirigiu até a represa que ficava a menos de 2 quilômetros da casa da fazenda. Angela a seguiu em seu próprio carro. Elas esperaram até o anoitecer, até o céu de verão ficar pintado de lavanda e as nuvens capturarem os restos do pôr do sol no seu eixo ventre e assumirem uma tonalidade cor de cereja. Estava escuro o suficiente para dar proteção, mas claro o bastante para guiar as suas ações. Greta estacionou a 100 metros da represa e foi se sentar no assento do passageiro do carro de Angela para a última etapa da viagem. Angela conduziu o carro pela relva alta até alcançar a beira do declive que levava à água. As duas saíram do veículo. Greta olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Então, olhou pela janela do lado do motorista para se assegurar de que a alavanca de câmbio do carro estava em ponto morto. Elas se posicionaram atrás do para-choque traseiro, firmaram os calcanhares no chão e empurraram o carro. As rodas dianteiras ultrapassaram a margem e a gravidade fez o resto. Greta e Angela observaram o carro adernar na represa e desaparecer debaixo da água. Elas esperaram 10 minutos, vendo a água borbulhar enquanto o carro soltava o ar preso. Quando ficou escuro demais para ver a perturbação na superfície, elas voltaram para o carro de Greta. No caminho de regresso, Greta se dirigiu a Angela. "Você está de quanto tempo?" "Não tenho certeza." "Tem vomitado?" "Sim, há algumas semanas. Pensei que era por causa do nervosismo, então o médico me ligou." "Tudo bem." Greta meneou a cabeça. "Provavelmente 1 mês ou 2. Isso significa que você engravidou na primavera. Não há problema em fazer o parto na minha casa. Já fiz isso dezenas de vezes. O difícil será manter você e o bebê escondidos. Teremos de apresentar a documentação correta."
E mesmo se ignorarmos esse processo, com o tempo haverá a matrícula escolar e a vida em geral. Posso mantê-la escondida por um bom tempo. Todos acham que você está morta. Mas depois que der à luz, teremos de imaginar um plano de longo prazo. Esconder uma criança é quase impossível. Ele jamais poderá saber que tem um filho, Greta. Prometa que você vai encontrar uma saída. Greta assentiu, embora não tivesse ideia de como poderia concordar com algo tão impossível. Ainda assim disse: prometo. Parte 29. Chicago, 1º de novembro de 2019. Rory encostou o carro na frente de casa com a roda do lado do passageiro batendo no meio-fio. Ela subiu cambaleando a escada, abriu a porta e se dirigiu ao quarto. Desde a infância, ela não experimentava um ataque de pânico tão intenso. Rory entendia os efeitos devastadores que ele poderia ter se ela não conseguisse contê-lo. Caiu na cama, acima do constante ruído de fundo na sua mente. Acima da revelação de que seus pais tinham escondido sua adoção e da descoberta de que tia Greta não era a pessoa que ela sempre acreditou que fosse. E mais ruidosos que os sussurros incessantes que ela deveria pronunciar no dia seguinte na frente do juiz Boyle e da comissão de livramento condicional com Thomas Mitchell estavam os apelos implacáveis de Angela. No topo do pânico, a fascinação de uma mulher misteriosa que, de alguma forma, se achava ligada a todas as pessoas que Rory amara na vida. Era uma atração que Rory não podia ignorar. Isso a lembrou da infância quando uma sensação semelhante se apoderou dela. Dobrou o traseiro sobre a cabeça e o espremeu junto aos ouvidos para silenciar os sussurros que vinham de dentro. Rory se esforçou para controlar a respiração. Fechou os olhos e limpou os pensamentos. Havia um processo, um jeito de gerenciar os ataques. Rory tentou se lembrar dos truques, os exercícios respiratórios que sempre levavam a algo que se semelhava a uma bifurcação no caminho. Em uma direção, havia uma noite agitada em que a mente não pararia de funcionar, com pensamentos frenéticos e implacáveis mantendo-a acordada. Na outra, a atração calmante do sono e o encanto de bloquear o cérebro, permitindo que os sonhos circulassem sem esforço através das dobras da mente. Durante 30 minutos, Rory trabalhou a respiração, removendo da mente todos os pensamentos diferentes da imagem dos pulmões se expandindo e se contraindo. Finalmente, pegou o outro caminho, o caminho da paz, e em pouco tempo passou a respirar de modo profundo e rítmico. Rory acordou no quarto da velha casa da fazenda. Aquilo acontecia de vez em quando, algumas vezes em todos os verões. Tia Greta a punha para dormir. Aconchegava-a e a apagava as luzes. Lembre-se, nada pode assustar você, a menos que você deixe que a assuste. Tia Greta diria, parada soleira. Greta fecharia a porta do quarto e Rory adormeceria em paz do jeito como sempre adormecia durante suas estadas na casa da fazenda, onde a angústia e a preocupação nunca eram capazes de encontrá-la. Normalmente, Rory dormiria direto até de manhã. Contudo, aquela noite foi uma das ocasiões em que ela acordou nas altas horas da noite, com o corpo cheio de uma energia que agitava o peito, a cabeça, os dedos das mãos e dos pés. Literalmente, Rory vibrava com o vigor, afetada por um desejo impressionante de investigar. A sensação a fazia se revirar na cama. Nas primeiras vezes em que se deparou com esse fenômeno, Rory lutou contra ele. Ela chutava as cobertas e reposicionava os travesseiros até que, na manhã seguinte, a luz do sol enchia a moldura da janela,
derramando-se ao redor das cortinas, finalmente afastando seu impulso de perambular pela noite e descobrir a origem da sua agitação. Rory teve o cuidado de nunca mencionar essa sensação de angústia para ninguém. Os pais a mandavam para a casa de tia Greta para fugir da ansiedade, para combatê-la na realidade. E se soubessem dessas raras crises de inquietação no meio da noite, talvez decidissem que as visitas não mais serviam ao propósito deles. Rory gostava dos fins de semana prolongados e dos verões naquele lugar tranquilo. Assim, ela guardava segredo daquelas noites estranhas de poucas horas de sono. Além do mais, descrever a sensação do meio da noite como ansiedade não era correto. Rory não se preocupava quando esses ataques de insônia a atingiam na casa da fazenda. Sentia apenas a atração do desconhecido e o apelo para que saísse da cama e investigasse seu significado. Rory tinha 10 anos na noite em que decidiu ceder à atração. Ao acordar totalmente alerta e sem um traço de estupor, o relógio no criado mudo marcava 2h04 da manhã. Seu peito vibrava com a curiosidade, agora familiar, após diversos verões na casa da sua tia-avó. Jogando as cobertas de lado, ela saiu da cama, arrastada por uma necessidade invisível. Abriu a porta do quarto e aturou o gemido das dobradiças. Passou em silêncio pelo quarto da tia Greta e em seguida pela porta que levava à oficina, onde as bonecas restauradas ficavam em fileiras perfeitas sobre as prateleiras. Então desceu a escada, abriu a porta dos fundos e saiu para a noite. As estrelas brilhavam no céu, obscurecidas ocasionalmente pelas lâminas finas de nuvens sombreadas, delineadas de prata pela lua. Ao longe, uma tempestade de relâmpagos inflamava o horizonte com cintilações intermitentes de claridade. Alguns minutos depois, um ribombar grave de trovão. Na varanda de trás, Rory cedeu ao impulso no seu peito. Seus pés seguiram como um imã atraído por uma placa gigantesca de metal distante. Ela andou sem esforço pelo campo atrás da casa, encontrou a cerca baixa de madeira no limite da propriedade e a seguiu, com a mão deslizando pela superfície lisa enquanto caminhava. Perto dos fundos da propriedade, onde a cerca fazia uma curva de 90 graus, Rory encontrou o que a estava convocando. No chão, ela viu as flores que observara tia Greta colher mais cedo naquele dia. Todas as manhãs, Rory observava Greta colher flores do jardim e se encarregava de amarrá-las em buquês com araminhos. Rory sempre perguntava sobre as flores para Greta e também perguntara naquele dia. Ela questionava o que Greta fazia com elas e onde elas iam parar. As indagações de Rory ganhavam respostas vagas. Naquela noite, porém, ela as encontrou. As rosas estavam postas no chão em um monte delicado, isolado e sozinho no canto de trás da propriedade. Outro relâmpago apareceu ao longe no horizonte, adicionando luz suficiente ao brilho prateado da lua e dando vida às pétalas cor de cereja. Rory se agachou e retirou uma rosa do amontoado. Levou-a ao nariz e sentiu a doçura do seu perfume. A agitação no peito se dissipou e uma calma reconfortante tomou conta dela. A sensação de tranquilidade sempre a atraía de volta para a fazenda da tia-avó. Naquela noite, sob o brilho embaciado da lua, Rory aproveitou essa serenidade em uma única rosa posta junto ao nariz. Quando outro relâmpago iluminou a área, Rory se curvou e recolocou delicadamente a rosa sobre o monte. Em seguida, virou-se e correu de volta através da noite prateada até chegar em casa. Deitou-se na cama e o sono veio num instante. Pelo resto da sua infância e por todos os demais verões que Rory passou na casa de Greta, a insônia misteriosa no meio da noite nunca mais a afetou.
Chicago, maio de 1982. Vou pedir demissão do meu emprego, Marla. Preciso deixar o Garrison Fort. Para escapar dele, Frank? Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Não, para levá-lo comigo. Preciso manter Thomas Mitchell o mais próximo possível se for para isso funcionar. Preciso ser o único contratado por ele para procurar Angela, o único em quem ele confia. Ele nunca deixará de procurar, Greta afirmou. Angela foi inflexível quanto a isso. Se não for Frank, então não será mais ninguém. Tenho de controlar as informações que ele recebe. Frank prosseguiu. Thomas tem de acreditar que eu estou fazendo progressos. Encontrarei algo para supri-lo por um tempo, mas no fim das contas, minha busca vai resultar vazia. Farei com que ele acredite em mim. O importante é que ache que eu estou à procura de Angela. Enquanto Thomas acreditar nisso, não procurará por sua própria conta. Não empregará mais ninguém. Ele confia em mim, e eu pretendo construir e manter essa confiança. Por quanto tempo? Por toda a vida, Frank respondeu. Marla desviou o olhar, dirigindo-o para a escada. Frank sabia que ela estava pensando na criança que dormia em seu berço. O que faremos em relação ao dinheiro, Frank? Como vamos nos sustentar? Vou abrir meu próprio escritório de advocacia. Tenho experiência suficiente para trabalhar por conta própria. E ele está disposto a pagar pelos meus serviços. Thomas Mitchell? Sim, ele necessita de um advogado para protocolar as apelações e cuidar das suas finanças. E, além do mais, vai me pagar para continuar minha busca. Thomas Mitchell vai ser o meu primeiro cliente. Frank, simplesmente não é o que eu imaginei, Marla disse. Por favor. Greta fitou Marla. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos da sua ajuda. Vocês são o casal perfeito para amar essa criança. Imaginem que tipo de vida ela teria se a verdade fosse descoberta. Imaginem se o público descobrir que Thomas teve uma filha com uma mulher por cujo assassinato ele foi preso. E como ela poderia levar uma vida normal, sabendo que o pai matou uma série de mulheres? Marla começou a chorar de novo. Todos os três tinham sido levados a uma situação dificílima. Todos os três pensavam na criança dormindo tranquila no berço. Uma criança inocente que não merecia nada do que a aguardava. Lentamente, Marla desviou o olhar para Greta. Onde ela está? Onde Angela está? Greta deixou escapar um longo suspiro. E então, naquele momento, foi a sua vez de começar a chorar. Eu tentei salvá-la. Havia muito sangue. Algo estava errado. Ao examinar a pelve de Angela, Greta constatou a hemorragia intensa e constante. A pré-eclâmpsia impusera repouso durante as últimas semanas de gravidez e a pequena perda de sangue pela vagina preocupou muito Greta. Contudo, Angela insistiu para que Greta a tratasse sem chamar um médico. Era muito arriscado, ela sustentou, e Greta não podia discordar. Com o rosto de Angela no noticiário durante o julgamento de Thomas, ela seria imediatamente reconhecida. Assim, Greta tratou dos problemas de pressão arterial, forçou o repouso na cama e monitorou Angela como se fosse um falcão. Mas Angela acordou naquela noite com o rompimento da bolsa amniótica. Ela estava tendo uma hemorragia grave. Naquele momento, contorcia-se nas dores do parto. Empurre, Angela, empurre! Não consigo, Angela respondeu.
Deitada na cama, ela estava coberta de suor. Um avental cirúrgico pendurado na sua frente bloqueava a visão da sua metade inferior. A cabeça de Greta era visível apenas vez ou outra enquanto realizava o parto do bebê. Eu sei que dói, mas você tem de empurrar, Angela. Não, eu não consigo. Simplesmente não consigo. Tudo bem. Greta respirou fundo. Vamos para o hospital, querida. Algo deu errado. Você está sangrando demais. Não podemos ir ao hospital. Ele será libertado e ficará sabendo do bebê, por favor. Greta tornou a olhar para baixo. A hemorragia se intensificara. Ela engoliu em seco o medo que lhe subiu pela garganta e, depois, fez que sim com um gesto de cabeça. Greta estava preocupada com o bebê, mas muito mais com Angela. Sua casa, apesar dos equipamentos que reuniu naqueles últimos meses, simplesmente não eram suficientes para lidar com aquelas complicações. Então eu preciso que você empurre. Está me ouvindo? Angela estava. E empurrou, e empurrou. Parte 4. A escolha. Parte 30. Chicago, 2 de novembro de 2019. A audiência na sala de tribunal, uma formalidade completamente desnecessária, era o último lugar onde Rory queria estar naquela manhã. Ainda cambaleante por causa do ataque de pânico, sentindo um pouco de ressaca e com a mente diretamente preocupada com o sonho enigmático que tivera na noite anterior, ela estava desesperada para ir à casa de repouso e perguntar a Greta sobre sua conexão com Angela Mitchell. Porém, meses antes, Frank Moore concordara com aquela audiência como uma maneira de proporcionar uma opinião final aos membros do conselho que estavam permitindo que Thomas Mitchell saísse livre 2 décadas antes do fim da sua sentença. Na sala de tribunal, além de Rory, encontravam-se 6 membros da Comissão de Livramento Condicional. Um representante designado do gabinete do promotor público que parecia ter acabado de sair da faculdade de Direito, um escrivão, Naomi Brown e Ezra Parker, a assistente social, e o agente da condicional, respectivamente, que acompanharam Rory até o chalé de Sturvey Rock. Todos usavam algum tipo de traje apropriado para uma sala de tribunal, exceto Rory. De jeans cinza e camiseta escura, Rory parecia mais a pessoa em liberdade condicional do que a advogada de Thomas Mitchell. Como não poderia usar o seu gorro naquele ambiente, ela deixou o cabelo castanho ondulado caindo nos lados do rosto, como cortinas de janela mal separadas. Certificou-se de que os óculos estavam no lugar e, quando entrou na sala de tribunal, os coturnos fizeram barulho e chamaram a atenção de todos. Ela alertara o juiz Boyle de que aquele não era o seu lugar. Normalmente, os olhares teriam lhe provocado uma crise de pânico, mas Rory passou o máximo da sua angústia durante o auge do seu ataque na noite anterior, quando, embriagada, foi até a antiga casa de Angela Mitchell. Também fora a casa de Thomas Mitchell. Ela pensou no exato momento em que a porta lateral se abriu e 2 oficiais de justiça aparecerem trazendo. Eles o sentaram ao lado de Rory. O juiz Boyle apareceu por outra porta e tomou seu lugar. Bom dia. O juiz cumprimentou, com a voz ecoando pela sala quase vazia. Esta será uma audiência breve. O juiz manteve o olhar nos papéis à sua frente e em momento algum levantou os olhos para ver os presentes na sua sala de tribunal. Ele parecia estar tão animado quanto Rory com os trabalhos daquela manhã. Senhorita Moore, comuniquei à comissão os últimos fatos referentes ao falecimento do advogado anterior do Sr. Mitchell e que, como sua nova representante, a senhorita concordou com todas as condições prévias. Trataram mais uma vez do esquema de moradia,
dos contatos regulares com o agente da condicional, da restrição em relação a drogas e álcool, dos exames toxicológicos e assim por diante. Sim, senhor. Sim, senhora. Thomas dizia sempre que um membro da comissão se dirigia a ele. As formalidades levaram 15 minutos. Quando todos ficaram satisfeitos, o juiz se pôs a arrumar alguns papéis. Sr. Mitchell, a sua libertação amanhã será complicada, o juiz Boyle afirmou. Há uma grande atenção da mídia em torno dos detalhes exatos e a senhorita Moore e eu discutimos a importância de o senhor permanecer no anonimato. O comunicado à imprensa registra 10 da manhã com o horário de soltura. Eu gostaria de mantê-lo como o horário formal registrado, mas libertar o senhor às 4:30 da manhã. Ainda estará escuro. O diretor do presídio concordou com isso e com a saída pelo lado leste. Acho que será a melhor maneira de manter a discrição e permitir que o senhor chegue à sua residência sem aviso prévio. O que estava implícito e acordado havia muito tempo era que o advogado seria a única pessoa a levá-lo embora da prisão. Ele não tinha mais ninguém na vida. E naquele momento, Thomas Mitchell não tinha mais Frank Moore. O juiz Boyle olhou para Horry. O transporte foi organizado? Horry assentiu. Sr. Mitchell, o senhor foi um preso exemplar. Pelo presente, o Estado concorda com a sua soltura em 3 de novembro, às 4:30 da manhã. Espero que o senhor dê importância à sua vida a partir desse momento. Boa sorte. Obrigado, meritíssimo. Thomas agradeceu. O juiz, batendo martelo, se levantou e começou a sair da sala, com sua toga se deslocando como uma capa ao vento. Thomas olhou para os membros da comissão e fez uma mesura com a cabeça. Obrigado. Ele foi polido e amável, um cavalheiro perfeito, reabilitado e pronto para se reintegrar à sociedade. Parte 31. Chicago, 3 de novembro de 2019. Com Lane ao seu lado na cama, Horry observou o relógio no criado mudo fazer tic-tac, minuto após minuto, até marcar 3 da manhã. Ela não dormiu, nem mesmo fechou os olhos. No meio da noite, considerou até fazer uma visita à tia Greta. Normalmente, Greta seria a pessoa perfeita para acalmar Horry, cujos nervos estavam à flor da pele devido à expectativa de ficar sozinha no carro com Thomas Mitchell. No entanto, Horry sabia que, da próxima vez que visse Greta, precisaria aproveitar qualquer pequena janela de oportunidade que se apresentasse para perguntar de Angela. Ela teria de ser clara e concisa, e para isso seria necessário congregar toda a sua habilidade de pensar rápido. Nas altas horas da noite, enquanto Lane dormia ao seu lado, Horry decidiu enfrentar o obstáculo de levar Thomas Mitchell até o chalé de Sterve Rock antes de ver Greta. Às 13:15 da manhã, ela pôs as cobertas de lado e se levantou. O jato de água quente caiu sobre a cabeça de Horry, que passou mais tempo no chuveiro do que o habitual. Então, finalmente desligou a torneira e se aprontou para o que estava por vir. 20 minutos depois, estava vestida com seu traje de combate usual. Amarrou os coturnos e, quando se viu pronta para sair e enfrentar a escuridão, deparou-se com Lane vestido e esperando na sala, sentado com as pernas cruzadas e com o braço posto sobre o encosto do sofá, olhando para a lareira preta. O que você está fazendo? Lane se virou ao ouvir a voz de Horry. De jeito nenhum eu vou deixar você ir sozinha. Lane. Horry começou a falar, mas ele já estava de pé e do lado de fora da porta.